Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340 8143, Porto Alegre. Comunicando espiritualidade. Senhoras e senhores, nós pedimos autorização para conversar com os senhores, com as senhoras, sobre esse tema extremamente importante, que é a nossa relação com o nosso Mestre Jesus. Bom dia a todos. Professor, para a sua saudação. Diz o Chico Xavier, nosso querido Chico, o espírita não é melhor do que ninguém, mas ele tem a obrigação de ser melhor do que já é. Dr. Marcos, para a sua saudação. Bom, eu deixo a minha saudação inicial uma frase de Allan Kardec. Os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. Um bom dia a todos. Professor, o senhor vai começar, como sempre, esse trabalho magnífico. Por favor. Então vamos a Jesus, né? Evangelho de Lucas, Evangelho segundo São Lucas, Evangelho de Jesus. Evangelho significa a palavra do Cristo, né? Então, Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. E lá está escrito assim: o servo que souber da vontade do seu amo, e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Vejam o conhecimento. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Palavras de Jesus, uma narrativa segundo Lucas. Professor. Dr. Marcos, podemos entender que o Espiritismo contribui para o aumento do conhecimento do Evangelho de Cristo? Com certeza. Os espíritos eles contribuem decisivamente para a divulgação dos ensinos de Jesus, né? E Kardec diz literalmente, né, o ensino dos espíritos reproduzindo essas máximas sobre diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos. Ou seja, os espíritos vêm para nos dar o real significado das passagens de Cristo, das palavras que ele dizia, porque à época muitas delas tinham outro significado. Até mesmo o vocabulário utilizado na época ele era extremamente pobre, né? Aquela linguagem que a humanidade se utilizava naquele determinado local onde Cristo veio a encarnar. Então, assim, Kardec deixa bem claro que todos nós temos acesso ao que nos dizem os espíritos. Os espíritos trazem esse ensino para todos. Para aquele que é letrado, para aquele que não é letrado, para os pobres, para os ricos, para todo mundo. Então, assim, não é desculpa, né? Não existe desculpa de que não me foi permitido. Negativo. Por óbvio que o espiritismo é muito diferente, né, de religiões que existem na Terra, ele exige um esforço do próprio indivíduo. E aqui eu quero lembrar, professor Limar, a passagem de Cristo e Zaqueu. Sim. Zaqueu, aquele publicano, aquele cobrador de impostos de baixa estatura, ele sobe em uma árvore, em um sicômoro, porque sabia que Jesus ia passar por ali e ele queria que Jesus ouvisse. Se ele tivesse ficado no chão, Jesus não teria visto. Ele tomou a atitude. Assim como Bartimeu deixou sua capa para trás. Então, assim, Cristo vem
todo aquele povo, em mais uma outra passagem, né? Todo aquele povo passava fome. Nós temos poucos pães, Senhor, e poucos peixes. Não temos para alimentar a todos. Jesus pergunta: quantos pães tendes? Ele pergunta: o que você tem para me dar? E o rapaz diz: nós temos 6 pães, perdão. Então, Cristo os multiplica. Isso é a mensagem do Evangelho. Dê o primeiro passo, que eu vou multiplicar as alegrias da sua vida. Nenhuma religião vai transformar a sua vida automaticamente. Você indo à sua sessão, ao seu culto, ou até mesmo no centro espírita, em qualquer lugar. Eu vou lá assistir os trabalhos, vou lá ver o pastor, ou o padre, ou o diretor do centro espírita, né, falar. Sim, não adianta nada. A mudança parte de dentro de nós mesmos. Ninguém vai mudar para nós. O Cristo pede, o Cristo não está lá aguardando que nós façamos orações para Ele e enchamos Ele de pedidos. Ele pede a nossa colaboração para que as coisas aconteçam. Isso está exemplificado nas passagens que eu acabei de trazer. Então, se nós não tomarmos uma atitude para que realmente nós mudamos as nossas existências, nós não passamos a existência apagada na Terra, nós temos que dar o primeiro passo. E podem ter certeza, meus irmãos, que dado o primeiro passo, mostrando o nosso esforço, a providência divina, ela faz, é aquela história de que o universo, né, todo começa a se movimentar, você sente as energias se movimentarem para que a transformação se opere. Professor Zambujo. Eu gostaria, professor, se me permite ainda, fazer um adendo ainda a essa observação do Marcos, judiciosa, correta, porque na questão se o Espiritismo contribui para o aumento do conhecimento do Evangelho do Cristo, os Espíritos realmente contribuem muito. E tanto contribuem que nós não podemos alegar ignorância, desconhecimento. Nós acabamos recebendo essas informações acerca do Evangelho de Jesus de todos os lados. Então, se nós não aproveitarmos essas informações para nos melhorarmos, se nós não nos tornarmos menos egoístas, menos vazios, menos orgulhosos, né? Menos apegados, por exemplo, aos bens materiais, se nós não nos tornarmos melhor para com o nosso próximo, nós somos mais culpados. Me parece que é um aspecto muito relevante, né? Porque a gente vai se apropriando desse conhecimento e esse conhecimento vai nos libertando. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Essa é a proposta. Interessante. Professor, responda então. Quem quer que conheça os preceitos de Cristo e não os pratique, é certamente culpado? Meu Deus do céu. A gente está falando aqui de uma dimensão muito interessante, né? Conhecer. Eu acho que isso é relevante, muito relevante. Por quê? Conhece e não pratica é a mesma coisa de que, eu sei, mas não faço. O que adianta saber? O que adianta conhecer se não coloca em prática os ensinos do Cristo? Todo o conjunto do ensino dos Espíritos, né, ele traz exatamente essa proposta. Os Espíritos nos ensinam, nós adentramos de certa forma na dimensão espiritual. Por exemplo, nós estamos fazendo a gravação desse programa e estamos com uma pequena interferência espiritual
numa tentativa de inviabilizar a gravação. E por que isso? Por uma simples razão. São espíritos de outras denominações religiosas, espíritos, vejam bem, que tentam de todas as formas atrapalhar o processo. Então criaram uma série de problemas no nosso dia a dia, hoje especificamente, correrias, dificuldades, e aí na hora da gravação ainda tentam se insinuar inviabilizando-se. Então, vejam, muitos são aqueles, e estes, por exemplo, não, vocês têm que observar porque Deus está na nossa igreja, está na nossa religião, de Bíblia na mão, nos ameaçando. Mas escuta, parem um pouquinho. Vamos generalizar isso. Muitos são aqueles que ouvem palestras, leem livros como a Bíblia, escutam os espíritos, por exemplo, leem suas mensagens, mas depois de tudo isso, ficam reproduzindo as mesmas práticas equivocadas, os mesmos erros. O Espiritismo, por exemplo, ele não veio combater as outras religiões. Ele veio trazer material que vai subsidiar essa libertação, porque é um contrassenso para nós. O indivíduo se dizer religioso, amante de Deus, que ama Deus, que ama Jesus, e agir de uma forma dominadora, cerceando a liberdade do outro, ameaçando. Isso é um equívoco muito sério, muito grave, que mostra o quê? Que a prática dele destoa completamente da teoria. É a garrafa aquela que a gente já fala há muitos anos, cujo rótulo não diz do conteúdo da garrafa, porque é um conteúdo totalmente equivocado. Então, é tempo da gente unir a teoria à prática. É preciso ação no bem, meus irmãos. É preciso ação de amar o próximo como desejamos que sejamos amados. Então, textualmente, rapidamente, que o meu tempo já está terminando, Kardec diz assim, principalmente o ensino dos espíritos é que essas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique é certamente culpado. Contudo, além de o Evangelho que os contém achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, é interessante porque é só metade do mundo praticamente, né? Mesmo dentre estas, porque Jesus parece que no Oriente não é conhecido praticamente, né? Mesmo dentre estas seitas cristãs, quantos há que não o leem? Não leem o Evangelho. E entre os que leem, quantos os que o não compreendem? Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens, que se as analisassem, encontrariam muitas vezes a condenação de suas atitudes. Obrigado, professor. Ok. Nós estamos já chegando ao nosso intervalo, haja vista que o nosso primeiro tempo está concluído. Mas voltamos em seguida para continuarmos a conversar. Até já. Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Cis Brasil 4990, Sala 201. Telefone 3340 8143, Porto Alegre. Estamos de volta com o nosso programa. Professor, vamos de novo pedir ao senhor, por favor. Bem, agora então, meus irmãos, como no primeiro bloco a gente trabalhou com a dimensão do conhecer, tá? Vamos agora à outra dimensão, que é a dimensão do praticar, do fazer, do viver Jesus. Muitos são aqueles que permanecem
inertes sem agir. A gente sabe, por exemplo, que segundo os espíritos, Bezerra de Menezes, se não se falha a memória, ele disse isso, se divide o trabalho da doutrina espírita em 3 períodos de 70 anos, cada um. Né? E que agora nós estamos no último período de 70 anos, que é o período de pôr em prática tudo o que nós aprendemos nos 2 outros períodos anteriores. Tá? Então, vejam lá, o servo que sabe precisa fazer a vontade do seu amo. Agora, se ele não sabe e não faz, ele é menos punido daquele que sabe e não faz. Então, o conhecimento, ele liberta, mas dá mais responsabilidade. Vejam, por exemplo, os médiuns que obtêm boas comunicações ainda são mais censuráveis se persistem no mal. Porque muitas vezes escrevem a própria condenação, se for um médium psicógrafo. Escreve a própria condenação. Porque se não os cegasse o orgulho, reconheceriam que é a eles que se dirigem os espíritos. O chapéu serve para nós. Isso a gente tem que ter sempre cuidado. A comunicação que você recebe, veja se ela não se adequa à sua realidade. Veja isso. Então, existem pessoas que, em vez de tomarem essas lições para si, as lições que escrevem, que leem escritas por outros, por exemplo, tem por única preocupação, diz Kardec, aplicá-las aos demais. E quando aplica aos demais, sabe o que ele lembra? Aquelas palavras de Jesus: vedes o argueiro no olho de vosso irmão e não vedes a trave no vosso próprio olho, do macaco da cutia. Né? O macaco, preocupado com o rabo da cutia, esqueceu que o dele estava no meio da rua, veio o carro, passou por cima do rabo do macaco. Então, os espíritos vão nos dizer assim. Se o João, né, o evangelista, vinha a esse mundo para exercer um juízo, ele grava a palavra de Jesus, né? Não são os espíritos, a palavra de Jesus. Vinha a esse mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós, então, somos cegos? Respondeu Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Ou seja, a culpa, meus irmãos, está na razão direta das luzes que a criatura possui. Quanto mais ele conhece, quanto mais luz ele tem, mais responsável ele é. Então nós, que lidamos com o mundo espiritual, nós que trabalhamos com essa realidade, que não alimentamos dúvidas quanto a isso, porque temos oportunidade até de dialogar com os ditos mortos, com os espíritos. Somos muito mais responsáveis. E nos é exigido um comportamento superior, meus irmãos. Comportamento de tolerância, comportamento de amor, de caridade. Nos é exigido. Por quê? Temos muito mais responsabilidade porque conhecemos. E essa era a situação dos fariseus. Os fariseus, que tinham a pretensão e eram os mais esclarecidos da sua nação, eram mais culpados aos olhos de Deus do que o povo ignorante.
O mesmo acontece hoje. Quem mais sabe é mais responsável. Professor. Dr. Marcos, e os espíritas podem aproveitar estas lições dos espíritos? Não só podem, como devem. Veja bem que a figura do Cristo, dentro da doutrina espírita, é uma figura de exemplo. Então, e nós temos aquela máxima, né, que reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que ele empreende na sua transformação moral. Então, sendo Cristo, figura do Cristo, sendo um exemplo de conduta, ao espírita não resta nada mais do que estar dentro, estar inserido constantemente nesta conduta cristã exemplar. O Espiritismo não veio trazer nada novo. O Espiritismo veio trazer o bem proceder. Ele foca muito nas ações do Cristo. E ações estas que nós devemos trazer para o nosso cotidiano. Por isso, sempre aquela assertiva que eu trago, que o professor Olimar, há muitos anos, me trouxe, né? Aconteceu alguma coisa na sua vida, aconteceu um imprevisto, aconteceu qualquer tipo de acontecimento no nosso cotidiano aí. E se fosse o Cristo no meu lugar, o que ele faria? Por isso as historinhas. Atiravam pedras naquela mulher, né? E aí chega o Cristo, tá, mas atire a primeira pedra, quem não tiver errado, quem não tiver um pecado. Esse tipo de questão, esse tipo de ação, de não julgar, não condenar o próximo, porque nós também temos defeitos. Essa é apenas uma das milhares de lições que estão contidas na passagem do Cristo por este planeta. Então é nisso, e sendo ainda mais que é nisso que o Espiritismo se concentra, não pode ser, a exigência não pode ser outra, meus irmãos. A exigência é que nós estejamos atrelados ao Cristo constantemente e ao comportamento e às ações dele. É isso que é exigido do espírita, porque o conteúdo que Kardec nos traz nos torna sabedores. Sabedores de uma realidade em um mundo onde as pessoas estão em estado catatônico. As pessoas, muitas delas, nós estamos vendo como zumbis, uma passagem na Terra inócua. Então, assim, nós somos sabedores e aqueles que muito sabem, muito será exigido. Nós temos que trazer a nossa colaboração. É isso que é exigido do espírita. E o espiritismo ele vem multiplicar o número dos chamados. E pela fé que ele faculta, ele vai multiplicar também o número dos escolhidos, professor Azambuja. Estamos chegando no final do nosso tempo hoje. Eu passo ao professor para as suas despedidas. Eu fico imaginando a questão literal do relho, né? Será rudemente castigado, né? Apanhar de relho. Realmente é muito sério, né? Saber e não fazer, principalmente num período como esse de transição, é complicado. Mas para as nossas despedidas fica então o nosso convite para a gente viver Jesus, né? Vivamos Jesus na prática. Saiamos do campo teórico renovados e fortalecidos. Mas é preciso ação no bem. Isto é o que deixamos para vocês. É a nossa mensagem final. Viver Jesus. Não apenas discursar, não apenas repetir, mas praticar. Bom dia e boa semana. Dr. Marcos, para as suas despedidas hoje. Eu deixo como despedida uma frase de Allan Kardec. Os que desejam ir para frente separam-se dos que se obstinam a ficar para trás.
Um bom domingo a todos e uma boa semana de trabalho. Tenhamos uma ótima semana e domingo que vem estaremos, para o nosso prazer, novamente com a companhia dos senhores e das senhoras, nossos irmãos. Bom dia e até lá. Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Cis Brasil 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre.